Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Está todo mundo bem? Aleluia. Só vai melhorar. Você crê comigo ou não? Aleluia. Então bota um sorriso no seu rosto. Cumprimenta esse irmão lindo que está aí perto de você, na sua direita, na sua esquerda. Falou, coisa cheirosa. Graça e paz. Fala aí, só vai melhorar. Começou o melhor novembro da sua vida. Quem pegou, pegou. Tainara, vamos... Tudo bem, querido? Ó, pensei que o Paulão estava me chamando, ele estava pegando pela fé ali, fazendo um manto. Tainara, vamos o vídeo, por gentileza, tá? Depois nós vamos ler um texto da Bíblia. E por fim vamos para os slides. Tamo junto, negão? Glória a Deus. Coloca o vídeo pra gente, tá? Aí, por favor. Obrigado, viu, meu lindo? Tá comigo aqui, se abre essa manhã. Eita, olha aí, hein? O pessoal já está pensando, lá vem o pastor Rafael inventar de novo. Irmãos, preciso dizer para vocês, eu quero ser bem sincero, que eu tenho uma ambição na minha vida. Amém? Que isso, pastor? Você tem ambição? Tenho. Ganância, não. Há quem discorde, mas eu tenho as minhas ambições, os meus desejos, as minhas expectativas, aquilo pelo qual eu trabalho. E uma das maiores ambições, a maior, vou te contar da maior. A maior ambição que eu tenho na minha vida, Lucas, é chegar naquele grande dia diante do meu Senhor e me apresentar diante dele, tendo cumprido todo o potencial que ele colocou nas minhas mãos. A maior ambição que eu tenho na minha vida é chegar diante do Senhor e quando ele pedir para ver as minhas mãos, ver as minhas obras, é mostrar para ele, está aqui, Senhor, Carol na tua presença, Bianca na tua presença, Alice na tua presença. Graças a Deus o Senhor voltou antes e eu não tive genros, então está tudo certo. Se tiver genro na presença também. E mais do que simplesmente a minha família, que é glorioso e é meu ministério, Deus, mas está aqui a igreja que o Senhor me confiou na tua presença, a geração que o Senhor me confiou na tua presença. Minha missão é essa, gente. Amém? Não sei qual que é a sua, mas a minha maior ambição é essa. Não está nessa vida, não está nessa terra. E é justamente por isso, meus irmãos, que agora no mês de novembro, nós como ministério, como coordenação doutrinária, corpo de diretoria, de ministros, a gente vai começar uma empreitada nessa casa, que é lecionar para vocês, ora em forma de pregações, ora em forma de ensinos, como eu vou fazer aqui hoje, mas temas que a gente aprende no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E por que, Rafael, que você vai fazer isso, que vocês vão fazer isso? Porque, meu irmão, eu posso dizer por mim, o Rema, através do Rema, o Senhor impactou e transformou meu ministério. Eu era um antes de participar dessa escola, e eu me tornei outro após passar por ela. Foi algo que o Senhor me ativou, me esticou, me impulsionou, e eu dou graças a Deus por ter passado por essa experiência. E eu sei que tem alguns de vocês que falam assim, poxa, Rafa, mas tem que passar por Rema, eu já estudo a Bíblia há tanto tempo, eu já conheço há tanto tempo. Eu também era assim, irmão. Mas depois que eu tive a exposição, a revelação da palavra, a unção que flui no ambiente do Rema, a minha vida eu posso te dizer que mudou, que foi transformada. E nós aqui como Verbo da Vida Arvoredo, como diretoria, conversamos isso nas reuniões passadas, nós queremos que vocês, a igreja, a nossa congregação, engajem, meu irmão, na Bíblia. A gente precisa que vocês desejem, queiram aprender mais da palavra de Deus, e não simplesmente queiram, mas que busquem aprender mais na palavra de Deus, amém? E o Rema é justamente uma ferramenta para isso, e é por isso que agora no mês de novembro, aproveitando que teremos aí na última semana do mês a Black Week no Rema, nós faremos aqui o Novembro Rema. Repete comigo, Novembro Rema. Olha aí, hein? Então você vai aprender essa palavra que tanto impactou as nossas vidas. Quem já fez o Rema, gente? Levanta a mão, olha aí. Quem fez o Rema e não mudou, nada mudou na sua vida? Levanta a mão. Olha aí. Quem fez o Rema e Deus virou uma chave na sua vida, no seu ministério? Levanta a mão, olha aí. Então, não é brincadeira não, gente, que a gente está fazendo aqui e falando aqui. E é por isso que hoje, nessa noite, a gente vai começar o nosso Novembro Rema. Amém?
Pastor, quinta-feira quem teve aqui já sabe qual que é o tema. Mas vai ser um negócio também divertido. Você que não teve vai ter que vir na próxima quinta-feira na EBA para aprender conosco sobre o tema e descobrir qual é. Mas, para você que está aqui comigo hoje, neste domingo, hoje especificamente, eu vou ministrar pela manhã, agora e pela noite, o mesmo tema. Porém, a partir do próximo domingo, pela manhã, nós teremos um ministro específico com um tema específico e pela noite outro ministro com outro tema. Então você que, assim como eu, é desesperado pela palavra de Deus, como diz meu pai, você que assim como é fominha pela palavra, eu te convido a fazer nesse mês de novembro uma loucura por Jesus e vir aos 2 cultos. Eu sei que talvez você não consiga, você não quer, está tudo certo, mas é para você que assim como eu, é apaixonado pela palavra e quer porque quer crescer cada dia mais nessa palavra. Você está super convidado. Vamos ter uma diversidade de temas, de ensinos e de profundeza nas escrituras aqui. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Hebreus. Pode colocar o primeiro slide para a gente, tá? A gente vai deixar ele aí. Hebreus, capítulo 10, verso... Cadê, Ju? Hebreus 10, verso 37. Nós vamos ler, vamos orar, depois a gente vai começar a nossa jornada juntos. Está com expectativa? Irmão, se você não tiver com expectativa, eu prometo que eu vou cortar a aula pelo meio aqui e a gente vai embora rápido. Mas se você tiver com expectativa, eu prometo que eu vou entregar para você tudo que eu puder aqui nessa aula, dentro do período que nós temos. Hebreus 10, 37, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e aí eu vou te pedir outra coisa hoje, gente. Você que tem Bíblia aí no celular, Bíblia física, você vai ficar com a espada na mão hoje, amém? Glória a Deus. Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Quem vem, gente? Vocês têm convicção que Jesus vem? Aleluia. Então aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Amém? Então você que crê que Jesus vem, que Ele virá, feche seus olhos, curva a sua cabeça, faça a sua oração nessa manhã, sua oração de entrega, de rendição. Permita que o Espírito Santo fale contigo através da palavra, através dessa atmosfera de adoração e através da doce e suave voz dele hoje, no seu Espírito. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Diga isso. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Eu espero. Como espero o dia. Eu espero esse dia em que a alegria enfim diz pra ele, maravilhoso. Vamos lá, maravilhoso. Suas vozes ligam. E ele virá, soberano em poder, ele virá.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano em poder. Ele virá, Aquele que vem virá e ele não tardará, meu e o irmão. governo está nele. Vejam, ele traz. Oh, ele virá. Suas vozes. Ele virá. Soberano, yes, boa. Soberano. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Ele virá E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor prometeu e eu sei que o Senhor vai cumprir. A promessa da nossa redenção está cada vez mais próxima de acontecer, Pai. E nós nos alegramos, nós exultamos. E nós, assim como Pedro disse, Pai, nós esperamos com muita expectativa, apressando e esperando a vinda do Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, nessa noite vamos falar sobre esse tema glorioso. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Pai. Gera em nós mais expectativa e um posicionamento que corresponda a essa expectativa, Pai, da volta de Jesus, da consumação da nossa salvação, da nossa redenção eterna, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, eu sei que talvez muitas pessoas têm medo, têm questões, alguns aqui talvez entraram aqui ansiosos e com tanta pressão sobre si, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, vir com a tua unção poderosa e despedaçar todo o jugo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, através da sua santa palavra sendo ministrada, penetrar nos nossos corações e separar juntas e medulas, espírito e alma, e nos ajudar aqui a viver uma vida de discernimento, Pai, acerca de tempos, acerca de modos, uma vida de expectativa eterna e não mais terrena, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro e eu te agradeço pela tua santa presença aqui, através do seu doce Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o penhor da nossa salvação, o Senhor é a garantia de que a promessa se cumprirá, de que em breve a trombeta vai tocar no céu, de que em breve o arcanjo vai bradar, e nós que estamos vivos seremos arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, Espírito Santo, é a esperança, nossa esperança. Obrigado. Eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, no mais profundo do nosso ser. Eu repreendo todo e qualquer espírito das trevas que age no nosso meio, todo espírito de intimidação que age no nosso meio agora, que bata em retirada no nome de Jesus. Nós cremos que maior é o Espírito Santo que habita em nós do que aquele que está no mundo. Todo espírito que gera opressão, distração, angústia, todo espírito que tenta nos desalinhar ou desfocar os nossos olhos da verdade, que sejam neutralizados agora no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela sua doce e santa presença aqui e por revelação dessa palavra chegando nas nossas vidas hoje, no nome de Jesus. Usa-me, Pai. Usa-me para edificar a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos. O Nicão está querendo fazer o negócio virar 12 horas de adoração aqui. Glória a Deus. Vamos junto, hein? Meu Pai, se deixar eu vou, hein? Vamos lá, Thay. Minha priminha hoje, Tainara, vai estar comigo aí nessa jornada por essa manhã. E meus irmãos, quantos de vocês têm medo do apocalipse ou do fim dos tempos? Tem alguém aqui que tem medo? Pode ser sincero? Não? Glória a Deus. Mas em muitos lugares, Tarcísio, as pessoas têm medo do apocalipse, medo do fim dos tempos. Quando as pessoas começam a ler lá sobre besta disso, besta daquilo, marca da besta, o pessoal já fica com medo, entendeu? Gera aquela crise na vida de muitas pessoas. Porém, hoje eu estou aqui para te dizer que se você está em Cristo, você não deve temer aquilo que está por vir, mas você deve esperar com muita expectativa. Porque para o mundo, meu irmão, se você está no mundo aí, fica com medo mesmo.
Se você está no mundo, tema, trema e por favor se arrependa nessa manhã. Mas se você está em Cristo, gera com expectativa esse dia, porque é o dia da nossa redenção eterna. É o dia em que o diabo não vai ter mais nenhum poder de influência sobre as nossas vidas. É o dia que vai marcar o fim do pecado sobre o nosso corpo, o fim da doença, da enfermidade, da mortalidade do nosso corpo. Vai marcar o início da nossa vida eterna, abundante, num corpo glorificado e imortal. Meu Deus do céu. Então abre seu coração para receber essa palavra hoje. E como que vai funcionar essa manhã, Rafael? Eu tracei no próximo slide, Tainara. Eu tracei uma estrada. Olha a nossa estrada aí, gente. Olha só. Eu já fiz isso aqui há 1 ano e meio atrás, só que estava bem feio na época, né? Hoje está mais estruturado. Mas eu tracei uma estrada. É a nossa estrada na nossa jornada eterna. Você vai reparar que essa estrada não tem começo. E ela também não tem fim. Ok? Rafa, você quer dizer então que o estudo do fim dos tempos começou nesse período que você vai falar hoje com Daniel? Não começou, porque o próprio Deus diz através de Isaías que Ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Então desde Gênesis a gente vai ver Deus falando coisas acerca do fim dos tempos. Oh, meu Deus do céu, olha só. Então gente, talvez você está aí vivendo algumas situações da sua vida e você fala assim, nossa, meu Deus, por quê? Você fica naquela ansiedade, naquela expectativa e tudo mais. Mas deixa eu te falar, Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa. Você crê nisso ou não? E o que isso precisa gerar em nós? Fé, confiança e perseverança para não retroceder. Por quê? Porque, meu irmão, talvez nós vamos passar, Ronaldinho, por algumas turbulências nessa vida. Tá tudo certo. Mas a última página da Bíblia já foi escrita e lá Jesus já venceu. Então permaneça em Jesus. Amém? Você pode olhar para essa coisa linda que está do seu lado? Fala assim, ô fofo. Se olhar para o Marcos é sacanagem, não pode, né? Tem que olhar para outro, senão vira marmelada, igual o Tassi falou, né? Fala assim, fofo, Jesus já venceu. Você vai vencer com ele ou não? Eita, nossa, você vai vencer ou não, Nicão? Já venceu? Eita glória, esse é da fé, hein? Então vamos lá, vamos para a nossa jornada do fim dos tempos. Esses aqui são os temidos slides do fim. Tô brincando, gente, não são não. Ninguém gosta das minhas piadas, só a Alessandra, por isso que eu gosto dela. E o Lucas. Vamos para a nossa jornada do fim, e eu prometo que antes de meio-dia você estará liberado. Sei que o pessoal vai gostar. Amém? Meus irmãos, como eu disse para vocês, desde o início, Deus já anuncia coisas acerca do fim, acerca do que a gente chama de escatologia, o estudo do fim dos tempos, ou o fim da consumação dos séculos, etc. Porém, meu irmão, nós precisamos começar de algum lugar, tá certo? E eu acho, particularmente falando, o livro de Daniel, talvez você conhece Daniel só como o cara que foi lançado na cova dos leões, o cara que fez um jejum poderoso e ficou mais robusto do que todos os mestres e tudo mais, mas o livro de Daniel contém tanta revelação escatológica do fim dos tempos, que é um negócio assim absurdo. E a gente vai ver inclusive agora, nesse texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24, você vai abrir comigo lá, nossa jornada vai partir daí. Só para você entender o contexto desse camarada chamado de Daniel. E aí pode passar, tá? Aí para o próximo slide. Daniel, capítulo 9, verso 24. Como eu disse para vocês, os textos não estarão aqui. Por quê? Porque hoje a minha missão é fazer você engajar nas escrituras. Daniel, ele era um judeu, amém? E quando eu falo judeu, ele era de fato da tribo de Judá. A tribo de Judá, para você conhece um pouco da história de Israel, em determinado momento foi invadida por Nabucodonosor, a nação de Israel, que naquela época eram 2 tribos apenas, é invadida por Nabucodonosor, e Nabucodonosor faz algumas incursões contra Israel. Ele não vai simplesmente uma vez, ele vai 3 vezes. Na primeira dessas vezes, o que ele faz? Ele saqueia, né, a cidade e tudo mais, encurte ou ataca Jerusalém especificamente, e ele leva consigo, Marcos, a nobreza, os príncipes, a propriedade intelectual daquela cidade para a Babilônia. E é nesse período que Daniel é levado cativo, porque Daniel era um membro da nobreza, ele não era qualquer ok? Ele é levado para o palácio e lá você sabe da história em que ele
faz jejum, ele não quer se contaminar com os manjares do rei, e ele começa a comer só legumes, e Deus prospera ele, abençoa ele, etc. Só que esse período, esse capítulo 9 que a gente vai ler, Daniel já é reconhecido, já é um cara com uma posição de influência dentro da Babilônia, e em determinado momento ele lendo as escrituras, olha aí, Daniel lia a Bíblia. Será que você está lendo? Olha que curioso, Lucas. Examinando, Alessandra, as escrituras, Daniel percebe no manuscrito lá escrito por Jeremias que Deus havia dito que Israel ficaria cativo por 70 anos. Olha só, lendo a Bíblia ele tem uma revelação. E 70 anos estava dando mais ou menos nos tempos que ele estava vivendo. Olha só, hein? Minha oração para você, meu irmão, é que você leia a Bíblia, que Deus te dê muitas revelações para o tempo que você está vivendo. Amém? Daniel, o rei, ele começa a ler, ele tem esse entendimento. Daqui 70 anos o povo já vai ficar cativo na Babilônia. Depois disso ele vai ser liberto. Mas como que vai ser? Então ele se coloca na brecha. O cara era crente, o cara era do coque. Ele se coloca na brecha, ele começa a orar, ele começa a se arrepender pelos seus pecados, pedir perdão a Deus pelos pecados do povo, e ele começa a jejuar e orar. Ele entra nesse período. E aí acontece que um anjo chamado de Gabriel aparece e revela para ele algumas coisas acerca daquilo que aconteceria. E veja só o que o anjo Gabriel fala para ele em Daniel 9, 24. Vai lá comigo. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre quem? Sobre o teu? Quem que é o povo de Daniel? Quem? Está todo mundo dormindo, gente? Não é possível. Isso é uma aula, conversa comigo. Quem que é o povo de Daniel? Vocês sabem? São os judeus. Repete comigo. Os judeus são o povo de Daniel. Então o povo de Daniel somos nós, da Verba Arvoredo? Não? Não. Essas perguntinhas maldosas, né, Nico? Os judeus são o povo de Daniel. E olha só, o anjo está falando aqui sobre 70 semanas que estão determinadas sobre os judeus, gente. Amém? Tá dando para me ouvir e editar? Tranquilo? Vocês só estão com medo de mim mesmo ou vocês estão com preguiça? Eu prometo que essa aula vai ficar bem divertida, é só introdução. Tá bom? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A santa cidade é Nova York? Não, é Brasília. Rio de Janeiro. A santa cidade é Jerusalém. Ok? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O ungido aqui é quem, gente? Sabe quem que é ungido? Ungido é a palavra em português que no hebraico significa Messias, que no grego significa Cristo. Então, quando se fala do ungido aqui com letra maiúscula, está falando de Jesus Cristo, ok? Então, o que o anjo está falando para Daniel? Essa profecia, Daniel, que eu vou passar para você, está falando de semanas que vão começar quando sair a ordem para restaurar a cidade santa, que é Jerusalém. Aí ficou fácil, né? Só o lém. Que é Jerusalém. Então, quando sair a ordem, o povo estava cativo. Quando sair a ordem para vocês irem restaurar Jerusalém, começa a contar essas 70 semanas. Ok? Essas semanas vão falar de diversas coisas, da expiação, da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo, da expiação dos pecados, né? E da morte do ungido. Olha só, que é Jesus. E ele vai falar: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. O ungido é quem? Então quem seria morto? E quando que ele foi morto mais ou menos? Mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. Olha que curioso. Jesus foi... Curioso isso que a história diz, né? Só um comentário para vocês. Mas dizem que Jesus nasceu antes de Cristo, por causa de erros na conta, tá, gente? O pessoal está me olhando assim, que heresia que é essa? Mas eles dizem que Jesus de fato nasceu entre menos 3, né? 3 antes de Cristo e 0 depois de Cristo.
né? Ou 0, o ano 0. Então é provável que Jesus nasceu antes do que de fato a gente conta no nosso calendário hoje. Só uma curiosidade. Vou parar de falar curiosidade, senão os irmãos vão ficar bem assustados aqui, né? Desculpa, viu, gente? Perdão. Depois dessas 62 semanas, ou seja, de quando a cidade começasse a ser restaurada até Jesus, a morte de Jesus, daria 62 semanas. O ungido já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, até que haverá guerra, desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Repete comigo, uma semana. Na metade da semana, repete comigo, na metade da semana. Metade de 7 é quanto? 3,5, povo bom de matemática, glória a Deus. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos aqui de forma bem breve para não te confundir. Mas, de Jesus, ou melhor, da saída da ordem, quando Daniel estava no exílio, para restaurar o templo, que foi dada pelo rei Ciro, até o momento em que Jesus morre e ressuscita, e logo na sequência o templo é destruído, porque é isso que fala aqui, o povo de um príncipe que viria destruirá a cidade santa e o seu santuário. Conta aí pra gente 69 das 70 semanas, ok? Peraí, Rafael, mas 69 semanas não dá tanto tempo assim. Se a escritura está certa, né? Se a cronologia está certa, Daniel nasceu cerca de 500 anos antes de Jesus. Então, como que pode ser 69 semanas? Veja bem, essa palavra semanas aqui é uma palavra no hebraico, que eu não sei falar ela, para ser bem sincero, eu não sou fluente no hebraico ainda, mas em breve serei, né? Talvez lá na eternidade ou você vai saber. Mas é a palavra Shabuah, tá? Shabuwa. E essa palavra diz respeito a um conjunto, a um período de tempo de setes. Coisa dos judeus, tá, gente? Para a gente não faz sentido nenhum, mas para eles faz. Tanto que quando Deus vai falar para eles lá de um período chamado de... Esqueci agora. Do dia aceitável do Senhor. Esqueci o nome daqui da palavra, cara. Meu Deus do céu. Esqueceu também, né, Alessandro? Está faltando estudar mais um pouco da Antiga Aliança. Mas o dia do perdão, né? Não o dia do perdão especificamente. Mas os judeus tinham um período de 49 anos. Você lembra disso, pastor Rona? Eles tinham um período de 49 anos em que eles deveriam, nesse 49º ano, perdoar todo mundo. Libertar os escravos. Eu esqueci o nome, gente. Misericórdia. Jubileu. Boa, glória a Deus. Esse período de jubileu era contado justamente a partir desse Shabuah, desse período de setes. Só que é um período de 7 anos. E essa mesma expressão é usada por Daniel também para falar sobre as 69 semanas. Então veja, essas 69 semanas não são especificamente de dias, mas de anos. Ou, como a gente gosta de falar, é uma semana profética. Repete comigo, semana profética. Oh glória, você vai ter uma semana profética. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Os irmãos falando, só que essa semana aqui é 7 anos, viu, gente? Talvez você está esperando alguma coisa essa semana, vai que... Então essas semanas são períodos de 7 anos, contados no calendário lunar, que não é o mesmo que nós contamos hoje no calendário solar. Só mais uma curiosidade para você que fosse aprofundar na escatologia. Esse período todo de Jesus, da saída da reconstrução até Jesus, dá um período de 483 anos, é isso que você precisa saber. Repete comigo, 483 anos, que é igual a 69 vezes 7. Se você duvidar de mim, depois você faz a conta. Amém? Fica faltando uma semana, que é um período de 7 anos. Repete comigo, 7 anos. Rafa, que período de 7 anos que é esse? Quem souber vai ganhar um abraço da tia Cláudia. Tirlene não está aqui para eu falar dela. Esse período de 7 anos é um período, meu irmão, que está determinado desde a antiga aliança, desde decretado por Deus aqui, através do anjo Gabriel, para o profeta Daniel, que é um período sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu. Olha só, esse período de 7 anos nós conhecemos hoje como tribulação, ou como alguns chamam de a grande tribulação. Veja bem,
Daniel, ele tem essa visão, desde a antiga Babilônia, 500 anos antes, de um período 483 anos para frente. Daniel não tem mais revelações acerca do que aconteceria, porém ele sabe, e ele fala para a gente, o anjo fala para ele aqui em Daniel 9:27, que o povo, um príncipe que viria, o povo desse príncipe destruiria a cidade santa, Jerusalém, e o santuário, ou seja, o templo, e esse príncipe, no futuro, faria uma aliança com muitos, uma aliança de uma semana, que dura 7 anos. Olha só que divertido. Quem que é esse príncipe, gente? Exatamente. Esse príncipe, também chamado de abominável da assolação, também chamado de anticristo, é um homem que em breve virá. E veja bem, príncipes dizem respeito a políticos. Tem gente que acredita que o anticristo, os judeus, por exemplo, alguns acreditam que o anticristo, o Jesus, que o Messias, ele vai ser um líder militar. E pode ser, porém a principal função desse príncipe que virá é ser um líder político. Tem gente que me pergunta: Rafael, será que é o Trump? Eu não faço a menor ideia, mas se for, eu particularmente não quero estar aqui para ver. E alguns vão pensar: pastor Rafael, está querendo morrer? Não, já já você vai entender. Então veja bem, vamos para o próximo, tá? Olha aí, do início da tribulação, menino, meu Deus, não estou enxergando não, gente, está amarrado. Das 70 semanas até a morte de Jesus e destruição do templo, tem um período de 483 anos. Rafael, mas a destruição do templo, quando que foi? 70 depois de Cristo, ok? Tá ok? 70 depois de Cristo foi a destruição do templo. Então veja bem, nós estamos no ano 2025. Então tem mais ou menos 1900 e uns quebradinhos de anos que não existe o templo. Ok? Aí eu vou te falar, esse livro de Daniel foi escrito há 500 anos antes de Jesus. Ou seja, para a gente, quase 3.000 anos antes. Como que acredita num trem desse, gente? Olha os irmãos ficando confusos. Sabe o que é curioso? Eu preciso fazer esse destaque aqui. Muitas pessoas, viam lá que Israel nem era nação, não havia nação de Israel até 1948. Olha só, de 70 a 1948, não havia o país de Israel que a gente tem hoje. Muitas pessoas, estudiosos, liam isso e falavam assim: cara, esse livro deve ter sido criado, deve ter sido escrito depois de Jesus. Para acertar, ser tão preciso em datas assim, tem que ser um negócio combinado, não é? Porém, 2 anos antes da nação de Israel, algumas crianças beduínas, que são pessoas que vivem ali no deserto da Judéia e tudo mais, nos tempos atuais, elas estavam brincando, Tarcísio, de jogar pedra dentro de umas cavernas que ficam perto do rio Jordão. Olha só. E uma pedra acertou e fez um barulho diferente. Deu um eco de alguma coisa quebrando. Tipo você quando quebra um vaso lá na sua casa. Você quando era criança e quebrou um vaso da sua mãe. Você que é marido e quebra um copo da sua esposa. Só quem é marido sabe como é que é torturante passar por isso, como é que é humilhante. Ela te olhando com aquela cara de acusação. Uma criança, Silas, joga uma pedra e faz um barulho de um negócio quebrando, um trem diferente. Elas entram então nessas cavernas e elas descobrem vasos. E dentro desses vasos tinham pergaminhos. Olha só, pergaminhos para você... Todo mundo sabe o que é pergaminho, né? São aqueles papéis, tipo couro, pedaço de couro escrito com tinta, enroladinhos e guardados lá dentro dessa caverna. Eles então começam a... Leva para as pessoas, O pessoal vem explorar e eles fazem explorações ali por alguns anos. E eles descobrem que dentro daqueles pergaminhos, olha só, Tarcísio, tinham inscrições, livros da Bíblia, escritos manualmente, que datavam da época de Jesus. E estavam guardados lá e ninguém nunca tinha achado. Olha que curioso. E adivinha qual livro? Qual? Um dos, que eles acharam que estava lá dentro. O livro de Daniel. Tinha um tanto de gente olhando e falando assim: o livro de Daniel acerta em data, esse troço está errado, foi combinado. Mas aí Deus, meu irmão, Ele sempre proporciona uma forma da verdade chegar nas pessoas. Só nega quem quer. Ok? Então, Rafael, esse negócio é certo mesmo? É.
E hoje a arqueologia já alega e testifica isso através desses livros, desses manuscritos chamados de manuscritos do Mar Morto. Depois pesquisa isso que você vai ver que o Rafael não está mentindo. Então veja bem, Daniel, o anjo acerta precisamente em datas. Ele acerta em 69 das 60 semanas, porém uma ficou pendente. Por quê? Porque precisa acontecer uma situação. Qual situação? O povo, muitas pessoas farão uma firme aliança com uma pessoa, com um rei. Olha só, isso envolve o povo de Daniel, o povo judeu. Essa aliança será um acordo de paz, selado por um período de 7 anos. E nos 3 anos e meio, na metade desse acordo, esse príncipe vai quebrar o acordo e ele vai profanar, de acordo com Daniel 9:27, o templo. Ele vai cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares e ele vai profanar o templo. Como assim profanar o templo, Rafael? Entendemos que, pelo que Jesus fala em Mateus 24, que ele vai entrar no templo de Jerusalém é difícil, né? Ele vai entrar no templo e fazer algo muito ruim, algo muito negativo para os judeus, que eu não vou abordar esse tema agora. Mas, Rafael, o templo já foi construído? Sim ou não? O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Tá ok? Então hoje em Jerusalém tem templo? Não. Então nós entendemos, para você que for ficar aí, para esse período, que nesse período chamado por nós de a tribulação, tem um camarada chamado de Anticristo, eu não sei qual que é o nome dele ainda, mas talvez a gente vá saber em breve. Esse camarada vai fazer um acordo. E o início, a prova viva de que ele é quem ele é que ele vai fazer um acordo de 7 anos, 7 anos especificamente, envolvendo Israel e provavelmente os povos árabes, os povos ali nos arredores. Tá ok? Então, Rafael, como que eu vou saber quem é o anticristo? É o Lula. Ele só tem 9 dedos. Será que é isso, Rafael? Um mistério? Daniel 9 dedos? Brincadeira, viu, gente? Você que não estou caçoando dele nem nada. Só descontraindo para você ficar acordado. Será que é o Lula? Rafael, será que é o Trump? O Trump está falando aí que ele é o cara que vai botar a paz no mundo e tudo mais. Meu irmão, nós só saberemos quando o acordo de paz for assinado. Quando esse acordo de paz for assinado? 7 anos entre Israel e os países ali no entorno, aí você pode saber que deu ruim. Aí você pode saber que é o cara. Poxa, Rafael, eu gostava tanto dele. Gostava tanto do Trump, ele é tão fofinho com aquele cabelo, parece uma peruca. Meu irmão, independente se você gostar, vigia, né? Porque aí é bem perigoso. Mas cuidado, porque a pessoa que fizer esse acordo, de acordo com Daniel 9:27, será esse abominável da desolação. Rafael, mas eu fiquei, Acontece que o cara é bonzinho, Nicolas? 1 ano passou, o cara é bonzinho, o cara é gente boa, paz e amor. 2 anos passou, o cara é bonzinho. 3 anos passou, o cara é bonzinho. Não é possível que ele é o anticristo. Espera chegar em 3 anos e meio que você vai ver. E vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos agilizando aí. Esse período da tribulação já aconteceu, gente? Não. Existem algumas pessoas que dizem que aconteceu, que foi lá com Nero e tal, porém, nós cremos que isso não é uma verdade. Tá ok? Por quê? Porque especificamente falando, precisa acontecer isso que está dito em Daniel 9:27. Um acordo de paz em Roma, nunca aconteceu acordo de paz. Tem gente que fala que foi Hitler, o anticristo. Hitler não fez acordo de paz com ninguém, você pode ter certeza. E os que ele fez, ele quebrou muito antes de 3 anos e meio e fez barbaridades, tá ok? Então, esses sinais vão decretar que esse cara é quem ele é. Fica com medo dele não, gente. Então vamos lá. Não aconteceu esse período, mas Rafael, Deus agora está trabalhando com os judeus? Não. Pode passar, Thay. Porque agora nós estamos vivendo um novo período na história. Nós estamos vivendo o que a gente chama de dispensação da graça ou a era da igreja. O trato de Deus agora não é específico com os judeus. Os judeus, eles nem têm mais um templo, que para eles é o lugar de adoração a Deus. Os judeus nem fazem mais os sacrifícios, que para eles é a expiação dos pecados. Por quê? Porque para eles sacrifício só pode ser feito naquele ritual certo, no templo, em cima do altar, com os sacerdotes e tudo mais. Mas Rafa, isso vai acontecer mesmo? Depois pesquisa na internet, o Instituto do Templo, e você vai ver que os judeus, meu irmão, lá em Israel,
ele já tem tudo preparado para voltar com os cultos no templo. Ele já tem maquetes, eles já encontraram o novilho vermelho, que eles falam que tem um mistério em volta disso. Já está tudo pronto. Só falta uma ordem, uma legalidade para que eles possam reconstruir o templo. E tem gente falando assim: ah não, Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Deixa eu te falar, irmão, aquele que vem virá e não tardará. O que eu preciso que você saiba, talvez você está olhando isso aqui e falando assim: não é possível que eu estou ouvindo isso. Gente, o que eu preciso que você saiba é que está chegando e está muito perto. Os sinais nunca foram tão claros como os que a gente tem hoje. Eu preciso que você entenda, compreenda e se posicione para isso, ok? Rafa, beleza, estamos na era da igreja, mas quando que ela finaliza? E aí eu quero falar com vocês 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. A era da igreja, a era em que nós estamos aqui nessa terra agora, preparando, ou pregando o evangelho, promovendo o reino de Deus, ela finaliza quando o anticristo se manifestar. E quando? Como que vai acontecer esse negócio do anticristo se manifestar? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8, vamos ler aqui rapidão. Paulo falando para os irmãos de Tessalônica: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos o que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está falando? Gente, Jesus não voltou ainda. Se alguém está falando que Ele voltou, que já aconteceu, não dá atenção, porque isso não aconteceu. Por quê? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Repete comigo: a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha aí, quem que é esse homem? É o Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora sabeis o que o detém? É isso mesmo que está escrito na Bíblia, gente, ou não? Está falando aí que tem alguém que detém o anticristo de se revelar. É isso que está escrito ou não? Gente, vocês estão lendo a Bíblia? Pelo amor de Deus, fala comigo. Estou sozinho aqui, eu e Nicão. Olha, existe alguém que detém a manifestação do anticristo nessa terra. Já vamos falar sobre isso. Com efeito, verso 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, a igreja vai operar sobre a terra e nós devemos, irmãos, nos posicionar até que aconteça um episódio que a gente falou aqui na semana passada, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Quando uma trombeta tocar no céu, quando um arcanjo der um brado, os mortos em Cristo, Tarcísio, vão ressuscitar e vão subir e se encontrar com Jesus nos ares. E nós que estamos vivos, você vai estar vivo, Nicão? Não? Daqui a pouco está chegando, pensei que você não ia não. Mas nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Por quê? Porque o anticristo só tem legalidade para operar quando a legalidade de Deus, coloque assim para você entender, finalizar nessa terra. Pastor Rafael, não entendi o que você falou ainda, está difícil. Deixa eu te falar. Qual que era o único homem, os dois únicos homens que receberam legalidade diretamente da parte do próprio Deus para governar nessa terra? Tem um camarada chamado de Adão, ok?
e ele pecou. E quando ele peca, ele faz de nós não mais governadores, senhores, mas faz de nós escravos do pecado e do diabo. Ficou claro? E teve um outro camarada, um segundo Adão, que é o verbo de Deus que se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Da mesma forma que em Adão, Lucas, nós herdamos dele a condição de escravos do pecado e do diabo, em Jesus, uma vez que nós cremos nele com o coração, confessamos com a boca, nós nascemos de novo. E aí nós passamos a não ser mais filhos de Adão, mas nós passamos a ser agora filhos de Deus por intermédio de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Meu Deus! Então sabe a legalidade, a autoridade, o poder que Jesus tem lá no céu? O poder que ele tinha e exercia na terra, ele está sobre as nossas vidas hoje. E ele é selado por uma pessoa. Alguém que está detendo o Espírito Santo. Oh, caramba, já tem saco. Alguém que está detendo o anticristo, que se chama... Teve gente que não pegou ainda. Meu irmão, quem detém a ação, a manifestação do anticristo nessa terra é o Espírito Santo de Deus, que não habita mais numa arca, que não habita mais no monte, que habita agora dentro da igreja de Jesus Cristo, oh, aleluia. Meu Deus. Então quando a igreja é arrebatada, e essa palavra apostasia que é usada, tem gente que fala o seguinte: a apostasia da fé, vai ter muitas pessoas se desviando da fé. Pode ser que sim, porém sempre que apostasia, que é desviar, que é romper, é a mesma palavra usada também no Novo Testamento para divórcio, é um rompimento, uma separação. Sempre que essa palavra, é usada para falar de fé, ela traz apostasia da fé. Porém nesse texto específico, Paulo fala que virá a apostasia e depois dele a manifestação do anticristo. Sabe o que essa palavra apostasia está falando na verdade? Ela não está falando de uma apostasia da fé, que vai acontecer, mas não nesse contexto. O que essa palavra está falando é que vai ter uma separação. Que é isso, Rafael? Um divórcio? Sim. Um divórcio dos santos de Cristo Jesus, do corpo de Cristo dessa terra. Quando aquela trombeta tocar, Tarcisão, a igreja vai ser arrancada dessa terra. E o Espírito Santo que habita onde? Vai ser juntamente levado, ou talvez ele vai nos conduzir até esse encontro maravilhoso do noivo com a sua noiva nos ares. Rafa, você está querendo me dizer então que o Espírito Santo não vai estar mais sobre a terra? Meu irmão, o salmista já dizia que ele está em todos os lugares. Se para o céu ele fosse, se ele fosse para a maior das profundezas, lá ele estaria. A presença de Deus está em todos os lugares. Porém, a manifestação ativa da presença de Deus na vida de um homem, como ela foi em Jesus e como é nas nossas vidas hoje, ela não vai estar mais nessa terra. Aí já ouviu a expressão? Quando os gatos saem, quando a igreja é arrebatada. Eu imagino aquele cenário de caos. Imagina, Nicão, aqueles amigos seus, aqueles colegas lá do serviço, que talvez ficam lá zombando, caçoando da sua fé. De repente o Nicolas sumiu. Eita, o pessoal não ficou feliz com você sendo arrebatado, não? Você viu? O pessoal não está botando fé, não. De repente, gente, a gente aqui, talvez num culto, quem sabe, para ficar mais legal ainda, né? De repente, buf, some todo mundo, oh glória, só fica as roupas. E se você ficar, você pode levar minha gravata, pode levar meu terno, pode levar até meu celtinha, fica à vontade, que eu vou estar muito melhor. Imagina o caos que vai virar, gente. Milhões de pessoas desapareceram em todo mundo. Aí quem que vai estar aí para gerar paz? Quem vai estar aí para falar assim, eu vou resolver esse problema? Pode passar, Thay. Aí vamos começar a tribulação. Um período em que ele vai fazer esse acordo de paz. 7 anos. Lembra disso, gente? 7 anos especificamente. Envolvendo os judeus, envolvendo os palestinos, talvez envolvendo outras nações. E durante esses 7 anos, por 3 anos e meio, ele vai... Pode passar também, Thay. Por 3 anos e meio, ele vai ser um cara legalzão, gente boa, né? Aquele cara bacana, talvez vai fazer algumas guerras, porque a Bíblia diz pra gente que haverá guerras. Ou seja, nem todas as nações estarão subjugadas a ele.
Porém, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Ele vai atacar o povo judeu. É claro que nesse acordo é provável que esteja a reconstrução do templo em Israel e a permissão, a legalidade para que os judeus possam de novo voltar e fazer os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus cultos. E logo depois, 3 anos e meio, ele quebra esse acordo. E aí, meu irmão, é o que Jesus vai falar em Mateus 24. Ele fala: ai daquelas que estiverem grávidas. Olha só, Jesus fala que quem estiver no monte, quem estiver no telhado, não desça. Aquele que estiver na cidade, fuja para os montes. Jesus fala principalmente para o povo da Judéia, que é o período que ele está falando, o contexto que ele fala em Mateus 24. Ele fala: gente, se esses que tiverem isso acontecer, foge, não fica. Por que, Rafael? Né? Tem algumas pessoas, e eu não julgo os irmãos que creem nisso, ok? Que acreditam que o arrebatamento será depois do final da tribulação e que Deus nos guardaria dentro da tribulação. Porém, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 vai falar que Deus nos guardaria da hora da tribulação. E essa palavra geralmente é utilizada para falar que está fora, não está dentro daquele contexto. Porém, meus irmãos, eu vou avançar aqui porque o nosso tempo é curto. Pode ir, por favor, tá aí, mais um. Olha o que Jesus fala sobre esse período chamado de tribulação. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Lembrando, ele está falando aqui para judeus que estiverem em Israel nessa época. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha só. Gente, lembra, talvez você que já leu nas escrituras, de um período chamado de Arca de Noé. Já ouviram da Arca de Noé? A gente fala dos animaizinhos, né? Que bonitinhos, animaizinhos de 2 em 2 e tudo mais. Mas pensa só você, tem uma arca gigante, entrou lá nós que somos salvos, amém? Porém o restante do mundo ficou todo fora e começa um dilúvio. Começa uma chuva, a água começa a subir. Você que talvez já passou por uma enchente sabe o desespero que é. Imagina o povo lá fora, o desespero que foi. Imagina, gente, o tanto de corpo boiando naquele lugar. Imagina o fedor. Imagina as moscas que talvez não entraram na arca, né? Nem precisaram. Isso foi terrível, não foi? Foi sim ou não? Olha só. Você acha que isso é terrível? É porque você não imagina quando o templo foi destruído. Os relatos de homens, né, soldados indo lá e abusando de mulheres, pegando grávidas, rasgando o corpo delas. Há relatos ainda de pessoas que, principalmente numa época anterior, que Daniel viu também, na época do período de 400 anos que a gente não tem escritura bíblica, Deus falando com o povo, na guerra dos Macabeus, Antíoco Epifânio, que era um general também, que foi oprimir Israel, a história diz, Alessandra, que ele rasgava o ventre das grávidas, olha só, e ele colocava lá dentro animais, arrancava os bebês, colocava animais e costurava. Olha que baixaria. Você acha que isso é ruim? Mas não muito distante da gente, cerca de 100 anos atrás, a gente passou por o pior massacre da história da humanidade, com o Holocausto, onde aquele cara com aquele bigodinho muito feio matou milhões de judeus e provocou uma guerra que mobilizou todo mundo. Isso é terrível ou não? Só que o que Jesus está falando, gente, é que nunca houve nem haverá no futuro um período tão terrível quanto esse período que a gente chama de tribulação, ou especificamente os 3 anos e meio para frente, a grande tribulação. Você quer ir para lá, gente? De verdade, você quer viver esse momento? Esse momento nós vamos ter, tia Cláudia, aqui na terra, o anticristo governando, com toda a maldade de Satanás, e pior do que isso, nós vamos ter sendo derramados, e você vai ler isso no livro de Apocalipse, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, através dos selos, através das taças, através das trombetas. Tudo isso é o próprio Deus punindo os que ficaram sobre a terra. Por quê? Porque rejeitaram a verdade e o sacrifício de Jesus.
Alguns vão ser salvos? Sim. Porém, aqueles que crerem, que forem salvos, eles vão ser perseguidos e mortos, especificamente decapitados. Os judeus que crerem em Jesus, eles vão fugir para os montes, mais especificamente para uma região chamada de Petra nos dias de hoje, se esconder em cavernas, de tamanho medo que eles vão ter, dessa opressão, desse poder maligno. E a Bíblia já nos diz que uma marca vai ser colocada na mão direita ou na testa, como sinal de que eles são subservientes àquele governo do anticristo. Rafael, essa marca vai ser um chip? Eu não sei. Quando ela aparecer, quando ele se manifestar, nós saberemos. Tá bom? Então tem gente que fica falando, acho que essa marca é o celular. Eu acho que é o isso, aquilo. Nós só saberemos quando acontecer. Mas quando acontecer, se você estiver aqui, fique ligado. Fique ligado. Durante esse período de tribulação, as Escrituras dizem para a gente que nós que fomos arrebatados, os mortos em Cristo que ressuscitarem, Lucas, da mesma forma que Jesus é a primícia, nós estaremos diante dele e nós seremos julgados. Você acredita nisso? No tribunal de Cristo. Aí tem os irmãos Nicão que falam assim, poxa Rafa, mas Jesus vai me julgar, estou lascado, ele vai passar os slides. Eu não sei, o telão está pronto. Eu não sei como será, Nicolas, mas o que a Bíblia fala é que no tribunal de Cristo, as nossas obras vão passar pelo fogo. Olha aí. Algumas vão ser palha, elas vão queimar. Outras vão ser bronze, outras vão ser prata e outras vão reluzir como ouro diante do Senhor. Meu Deus. Rafa, se eu estiver nesse tribunal e eu tiver só palha, quer dizer que eu vou para o inferno? Não. Porque se você foi arrebatado, irmão, você vai estar para sempre com o Senhor. A sua salvação foi consumada. Esse tribunal vai ser para que nós recebamos do Senhor nosso galardão eterno, um prêmio para que nós desfrutemos dele por toda a eternidade, pelas obras que nós fizemos por amor a Ele e obediência a Ele nessa terra. Deus é bom demais, irmão. Ele nos salva e Ele nos dá a oportunidade ainda de ter um galardão eterno, gente. Esse Pai é bom, amém? Rafa, e depois? A terra vai estar o caos, mas e aí? O que mais que vai acontecer? O que a gente vai fazer no céu? Apocalipse capítulo 19, a Tainara vai passar para a gente para o próximo, verso 1, quase finalizando. Apocalipse capítulo 19, verso 1, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no meio da revista atualizada: depois dessas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Sabe quem vai estar no céu nesse período aqui, irmão, de Apocalipse 19? Eu vou. Você vai? Olha só, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça significa a glória. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A terra, o vaso, vai estar o caos, Jesus julgando, fazendo cair governos como essa grande meretriz. Porém lá no céu, depois de nós passarmos, Lucas, pelo nosso julgamento, recebemos o nosso galardão, a gente vai se assentar com o Senhor na mesa, meu irmão. Nós vamos viver o que a gente hoje celebra aqui de forma simbólica. Nós vamos cear junto com Ele, nas bodas do Cordeiro.
E aí nós vamos cantar, não mais, que venha o Senhor, não, nós vamos cantar, aleluia! Ele consumou a sua obra, oh, aleluia! Nós vamos receber roupa de linho finíssimo. O que quer dizer isso? Pureza. Pureza. Os atos de justiça. Nós vamos nos vestir dele, meu irmão. E aí nós vamos celebrar para sempre com o Senhor. Mas Rafael, quem disse que isso aí não vai acontecer depois que Jesus voltar para julgar o anticristo? O próprio texto. Você quer ver ou não? Você quer ver que divertido que vai acontecer? Então vamos continuar Apocalipse 19. Verso 11. Tainara, se você quiser colocar para a gente, Apocalipse 19, 11. Primeiro João vê o céu, uma festa lá, que eu vou estar. Depois ele vê a terra. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Adivinha quem que são esses exércitos? Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Oh, meu Deus! Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou avançar, cara, porque sei que vocês estão querendo ir embora. Estou triste. Vai para o verso 19 desse mesmo capítulo, tá? A gente vai fechar aí. Olha que legal, gente. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Haha, né, gente? Muita prepotência. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aí, ó. O diabo hoje que está solto, livre, leve e solto, daqui a pouco ele vai estar lascado. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não perceberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Logo após esse período de tribulação, Israel vai estar sitiada, né? Os judeus vão estar acuados, mas no céu a boda dos cordeiros vai acabar, porque chegou a hora de trabalhar. O céu vai se abrir, eu imagino o sol escurecendo, a lua também, a terra toda escura, imagina só. E aí o céu vai se abrir num clarão, e todos vão olhar para cima, meu irmão, e eles vão vir nas nuvens, aquele que da mesma forma subiu, só que agora descendo com poder e grande glória, montado num cavalo branco, e ele não voltará sozinho como subiu sozinho, agora ele volta com uma multidão, os exércitos do céu. Sabe quem são os exércitos, pastor? É eu, é você, aqueles que foram salvos em Cristo e remidos por toda a eternidade, Nicolas. O anticristo vai até tentar lutar, o cara é insistente, mas aí a palavra de Deus diz que ele será preso e lançado para estrear um lugar terrível, o lago que arde com fogo e enxofre. O anticristo, seu falso profeta serão lançados lá.
E aí na terra, aqueles que tiverem recebido a marca, eles vão morrer e ir para o inferno, irmão, infelizmente. Mas aqueles que permanecerem sem a marca da besta vão ficar aqui e serão julgados. Julgados por quem? Por aqueles que receberam autoridade para julgar. Aqueles que nasceram de novo em Cristo nessa terra, que viveram uma vida de santidade, de incorruptibilidade, de busca pela presença para o Senhor, e que ouviram a trombeta e subiram para se encontrar com Ele. Nós reinaremos, Rodrigo, com Cristo durante 1000 anos nessa terra. Meu Deus. O diabo vai ser solto no final dos 1000 anos. Sim. Ele vai tentar as nações. Sim. Ele vai conseguir juntar exércitos. Sim. Porém, nós que estivermos em Cristo já não sucumbiremos mais às tentações dele. Meu Deus. Aí depois desses 1000 anos, meu irmão, quando o diabo juntar os seus exércitos e for pelejar contra Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus nem se dá ao luxo de brigar. A Bíblia vai falar que cai fogo do céu e consome todos eles. Olha o fim do diabo aí. Eles serão lançados na segunda morte, no lago que arde com fogo e enxofre. E depois, Rafa, o que vai acontecer? Vamos fechar nisso aqui, já se coloca de pé. Eu peço o diaconato que vem à frente. Apocalipse 21, Tainara, vamos lá, vamos fechar com isso. Já pode passar. Depois disso, olha o que acontece, pessoal. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meu Deus. E aí nós vamos ver lá a cidade santa, meu irmão. Nós vamos habitar nesse novo céu e nessa nova terra. E aí você me pergunta: Rafa, o que vai acontecer? Como que vai ser? E pode passar, tem um slide aí que eu coloquei, que eu sempre falo dele. Mas nós vamos sentir algo que C.S. Lewis sentiu. Olha só que curioso. Pode ir, Thay. Pode ir. Pode ir. Olha aí, o reino me leva, pode ir. Pode ir mais um. Olha que curioso. Esse camarada é chamado de C.S. Lewis, um escritor em inglês, né? Ele escreveu um livro, uma série de livros chamadas de As Crônicas de Nárnia. Vocês já ouviram falar? Já assistiram As Crônicas de Nárnia? Ele é cristão e ele escreveu isso para incutir na mente das crianças as realidades de Cristo e da Bíblia. Olha que curioso. Sem falar especificamente de Jesus. E o Aslan, o leão das Crônicas de Nárnia, ele representa Jesus. E a gente vai vendo isso ao longo dos 7 livros. E no último livro, As Crônicas de Nárnia, a última batalha, Nárnia é destruída completamente. Alguns que se rebelaram contra Aslan, eles são destruídos também. Porém, outros têm acesso a uma nova dimensão, a um lugar que eles não conheciam antes. Um novo céu e uma nova terra. E eles começam a subir uma montanha muito alta. E quando eles chegam lá no topo, eles veem o Aslan, aquele leão lindo, glorioso, que tantas vezes salvou a vida deles. E olha o que o escritor fala pra gente. E eu acho que esse é o sentimento que nós teremos. E à medida que ele, Aslan, falava, já não lhes parecia mais um leão. Mas isso também não tem importância, porque as coisas que se seguiram já não podiam ser descritas em palavras. Meu Deus, irmão. Agora, finalmente, estava começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Meu irmão, eu acredito que talvez João tenha até visto algumas coisas além, mas talvez ele teve esse mesmo sentimento. Quando ele olhou aquele novo céu e nova terra, talvez, Nicão, ele falou assim: meu Deus, eu não posso escrever mais sobre isso não, porque isso aqui é glorioso demais, isso aqui é grande demais, na terra ninguém vai entender, porque isso aqui
Só tem uma mente no universo capaz de produzir um negócio tão glorioso. Sabe, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com uma rica oportunidade. A oportunidade de entregar